E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa aula número 2 desse nosso novo CPC curso online. Para que a gente possa agora, já que na primeira aula a gente veio trabalhando com muito cuidado, a sumarização, mostrando aos senhores a perspectiva, como eu gosto de falar, geográfica da lei. Nós vamos trabalhar agora, senhores, artigo por artigo, para que a gente possa trazer aos senhores a melhor interpretação possível, tanto para eventuais situações de prática processual no dia a dia, quanto para eventuais situações de concurso público. E claro, já fica aqui a advertência, nós vamos sempre que possível ir aos poucos acrescentando sempre alguma coisa a mais de jurisprudência, artigos interessantes, posicionamentos nossos por escrito. E a gente vai alimentando vocês aí no decorrer de todo o tempo que a gente vai estar junto nesse curso online, que a gente quer que seja realmente um norte do ensinamento, do trabalho, do foco desse novo CPC e os impactos na prática do dia a dia e, claro, também nas situações de concurso público. Vamos juntos, senhores? Didática, artigo por artigo, examinando e espremendo ao máximo, trazendo eventuais situações de referências cruzadas, não apenas dentro do próprio Código, mas também, claro, com o Código de Processo Civil de 73 e outras legislações afins que a gente possa estar aqui trabalhando. Então vamos lá, sem perda de tempo, julgamos, vamos fazer o trabalho artigo 1º desse nosso novo Código de Processo Civil. Iniciamos aí a parte geral do Código. Normas processuais civis, das normas fundamentais, capítulo 1. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código. Senhores, nitidamente é um artigo indicativo tão somente, sem correspondência com o nosso Código de Processo Civil de 1973. Mas quer o legislador deixar bem claro, e não poderia ser diferente, que a norma maior, que a Constituição, é sempre o nosso norte. Que o processo civil é um processo que deve se desenvolver enquanto aplicação, interpretação, normatização, de acordo com a Constituição, é a busca do processo constitucional. É a busca de um processo regulado no dia a dia que respeite os princípios básicos, fundamentais da nossa Carta Magna. Então, esse primeiro artigo, senhores, só para a gente poder dar início à nossa conversa, pressupõe que o legislador esteja dando um norte. O que eu quero é respeito à Constituição acima de tudo. E que esse código que a gente agora cria, que esse código que a gente aqui agora apresenta, seja realmente um código de acordo com as normas constitucionais. Então, esse primeiro artigo é apenas um artigo que cria esse fator de indicação da nossa conduta em termos de normatização, aplicação e interpretação da norma processual. De novo, artigo 1º, vamos lá. Me diz ele que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição, observando agora, claro, as disposições desse Código. Só um detalhe, quando eu falo processo civil, eu estou pensando lato sensu, porque há outros, entre aspas, processos que vão, na verdade, beber no direito processual civil como fonte. Processo do trabalho, processo eleitoral, algumas situações, inclusive, concernentes ao processo penal. Apesar da gente fazer, teoricamente, aquela distinção, processo penal, processo civil, e aí criar, propriamente dito, processo civil, processo de trabalho, processo eleitoral e por aí afora, senhores, há sempre um respeito, inclusive, de algumas situações de normas penais, aquilo que estabelecido é, principalmente como parâmetros gerais, no Código de Processo Civil. Então, quando eu digo processo civil nesse artigo 1º, eu estou atingindo processo do trabalho, eu estou atingindo processo eleitoral, processo administrativo, procedimentos regidos nos juizados especiais. Então é interessante que sempre que possível, nesse nosso curso, inclusive, nós vamos apresentar aos senhores também, claro, situações aonde, principalmente, o impacto do processo civil
também impactará essas mudanças no direito processual do trabalho. De qualquer forma, matamos aí, artigo 1º, essa indicação de que eu devo respeitar, consequentemente, a Constituição acima de tudo. Bom, não há um comparativo com o CPC atual, portanto, vocês vão observar, joga para mim, por favor, Guilherme, que é a parte específica do material dos senhores aí, em termos de comparação, ela não existe, não é isso? Porque eu não tenho nitidamente uma situação comparativa lançada no Código de 73. Podemos passar ao artigo 2º. O processo civil, melhor dizendo, desculpe, é o hábito de ainda ter em mente os dispositivos do Código de Processo Civil de 73 muitas vezes. Senhores, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Esse artigo 2º carrega para a gente 2 princípios. Quais são os 2 princípios que a gente tem nesse artigo 2º do novo CPC? Princípio da inércia da atividade jurisdicional. Porque a regra é que, na verdade, não haja atividade jurisdicional sem que a parte ali venha ao Poder Judiciário trazendo a sua pretensão da forma prevista na lei. Então, a gente tem nesse artigo 2º a preservação do princípio da inércia, mas a gente aproveitou e trouxe também para esse artigo 2º do novo Código de Processo Civil o princípio do impulso oficial. Tanto que percebam no comparativo que a gente vai desenvolver. Esse artigo 2º do novo Código representa, na verdade, 2 dispositivos no Código de Processo Civil de 73. Julgou, vamos fazer o comparativo depois da leitura que a gente já fez desse artigo 2º do texto dele. Está ali o comparativo, senhores. O que a gente aqui encontra? Novo CPC, CPC de 73, ok? E aqui eu estou repetindo, já que é essa didática que a gente vai ter no decorrer do nosso curso, o artigo 2º que a gente trabalhou, que a gente leu. O processo civil começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. Artigo 2º do Código de Processo Civil de 73, senhores. Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional, senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e, consequentemente, e forma legal. É isso que está sendo dito aqui no artigo 2º do novo Código, na sua primeira parte. Com uma diferença, se me permitem aqui o destaque. O CPC novo usa tão somente a expressão parte, enquanto o CPC de 73 usava a expressão parte e ou interessado. Aqui uma adequação de linguagem, senhores. Percebam que eu já estou trabalhando com o Código de Processo de 73 no passado. Apesar de repente você estar assistindo esse vídeo quando ainda em vigor o Código de 73, eu já quero que vocês tenham essa definição, chamando o CPC novo, dito de atual CPC, e o de 73 como se ele já estivesse no passado. Para que, claro, a gente tenha aqui não só um curso durante o período de vacácio desse novo código, mas também, claro, situações futuras de desenvolvimento aí do novo código. Então, julgou de novo para mim, por favor, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, enquanto novo CPC, tão somente parte. O CPC de 73 falava de parte ou interessado. Por que o Código de 73, no artigo 2º, ao falar do princípio da inércia, usava a expressão parte ou interessado? Muito simples. Parte é um conceito subjetivo de jurisdição contenciosa, enquanto interessado é um conceito subjetivo de jurisdição dita voluntária. Então, dentro dessa ótica, senhores, quando eu falo parte, eu estou pensando em procedimentos de jurisdição contenciosa.
Quando eu falo interessados, eu estou falando de procedimento de jurisdição voluntária. Pô, Ival, quer dizer então que agora, com o artigo 2º do novo Código fazendo referência tão somente à parte, os procedimentos de jurisdição voluntária poderão se iniciar de ofício? Não. Nós vamos observar que o legislador do novo Código preferiu simplesmente cuidar no artigo 2º do procedimento de jurisdição contenciosa, lançando tão somente a expressão parte. Mas a gente vai observar, nas situações de referência cruzada que eu vou trabalhar com vocês, que há também na jurisdição dita voluntária a necessidade do interessado tirar a jurisdição da inércia, sendo aplicável também no novo Código de Processo Civil o princípio da inércia, tanto para os procedimentos de jurisdição contenciosa quanto para os procedimentos de jurisdição voluntária. Artigo 2º, novo Código, primeira parte, vamos à segunda dela. E se desenvolve por impulso oficial. Senhores, essa segunda parte que a gente aqui destaca do novo Código de Processo Civil é aquela parte referente ao artigo 262 do Código de 73, que vai dizer para a gente que o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Tecnicamente, então, em termos redacionais, o artigo 2º do novo Código simplesmente apresentou para a gente uma aproximação desses dois princípios, trazendo, consequentemente, esse novo CPC, o princípio da inércia, o princípio do impulso oficial, que estavam afastados no Código 73, artigo 2º, artigo 262, para dentro de um único dispositivo legal, criando uma redação muito mais interessante, eu acredito, e muito mais enxuta. Processo se inicia por iniciativa da parte, se desenvolve, entretanto, por impulso oficial, ato do juiz que há de determinar que esse processo tenha, consequentemente, o seu regular andamento. Pegamos, senhores? Maravilha. Lançamos, então, esse artigo 2º, que trouxe esses dois dispositivos do Código 73 unificados, esses dois princípios. Mas a gente vai trabalhar nesse curso, e vocês vão perceber isso, já que a gente está aqui iniciando a análise de artigo por artigo, que eu vou trazer sempre referências cruzadas, caso elas existam. Quer ver? De novo, lançou para mim um material. Observa, senhores. Referências cruzadas. Primeiro, restauração de autos. Procedimento especial, e essas referências cruzadas são todas do novo Código de Processo Civil. Artigo 712. Verificar o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, qualquer das partes, ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Logo, já podemos afirmar que o princípio da inércia, trazido para dentro desse nosso novo Código de Processo Civil, também não é um princípio absoluto. Há situações de exceção, e a primeira delas que a gente está observando, artigo 712 do novo Código de Processo Civil, senhores, essa figura da inércia mitigada quando se trata de restauração de autos, porque lícito, de novo, 712 ao juiz de ofício promover a restauração dos autos. Outra situação que a gente deve discutir é justamente aquela que eu já fiz em referência, que são ali os procedimentos de jurisdição voluntária. Olha o que me fala o artigo 720 desse nosso novo Código de Processo Civil. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. Como eu afirmei para os senhores, o fato do artigo 2º do atual Código não trazer, tal como no artigo 2º do Código anterior, do Código 73,
a expressão interessados não é dizer que no procedimento novo, no processo novo, os procedimentos de jurisdição voluntária se iniciariam de ofício. Longe disso, percebam, senhores, está dizendo para a gente a lei que também nos procedimentos de jurisdição voluntária, princípio da inércia, porque julgou de novo o artigo 720 nessa referência cruzada, porque o procedimento de jurisdição voluntária terá início por provocação do interessado, Ministério Público ou da Defensoria Pública. E por fim, senhores, uma última referência, conflito de competência, que pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Logo, podemos também afirmar que o conflito de competência, sendo um procedimento que se desenvolve ali diretamente nos tribunais, também pode se iniciar de ofício, não sendo necessário que parte interessada, Ministério Público, quem quer que seja, venha em juízo solicitando a instauração desse procedimento do conflito de competência. Então, suscitar conflito de competência também é atribuição do juiz de ofício, mitigado nessas situações, como a gente aqui observou, a potencialidade do princípio da inércia. Então, senhores, artigo 2º trouxe para a gente dois princípios que estão em dois dispositivos separados no velho Código de Processo Civil de 73 e nessas referências cruzadas: manutenção da jurisdição voluntária, princípio da inércia, e a demonstração que a lei ainda traz algumas situações excepcionalizadas para que o juiz possa, de ofício, dar início a alguns procedimentos. Primeiro bloco dessa primeira aula chegando ao fim, e todos os artigos, senhores, nós vamos fazer esse tipo de trabalho com vocês daqui para frente, sendo que muitas vezes nós vamos também estar agregando posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários, para que a gente tenha aqui, sem dúvida nenhuma, o melhor curso sobre esse nosso novo CPC. Então vamos lá, terminamos o primeiro bloco trabalhando artigo 1º e 2º. No próximo, continuamos com os demais artigos desse nosso novo Código de Processo Civil.